Agora a gente vai explicar para você o imbróglio. Zeca, lateral, Corinthians e Santos. É o seguinte, gente, há um mês e meio mais ou menos, o Corinthians queria fazer uma troca com o Santos. O Santos cederia o Zeca ao Corinthians e o Corinthians cederia o atacante Luca e Marquinhos Gabriel. O Santos recusou o negócio, mas isso já há mais de 45 dias. Pronto, não falou mais no assunto Zeca. Quando foi ontem, você sabe que o Zeca tem uma briga judicial aí com o Santos, né? E ele tem a seu favor um habeas corpus que foi concedido pelo Tribunal Superior do Trabalho no final do ano passado, que ele poderia atuar por qualquer clube de futebol. Ontem o Zeca conseguiu essa liberação também na CBF. Então, o Zeca pode ser inscrito por um outro clube na Confederação Brasileira de Futebol. Com isso, o Zeca foi hoje ao centro de treinamento do Corinthians e já fez os exames médicos. Deve ser anunciado oficialmente a qualquer momento. O que o Corinthians diz é que todo o departamento jurídico do Corinthians está analisando essa questão e que o Corinthians não será prejudicado por estar fechando um negócio com um atleta que ainda tem uma briga judicial com o Santos. Vamos ouvir agora o Duílio, que é um diretor de futebol do Corinthians e conversou com Mauro Naves. Duílio Monteiro Alves conversou hoje com Mauro Naves lá na Federação Paulista. Então responde para o corintiano aí, o Zeca já é do Corinthians? Não posso falar que já é do Corinthians porque a gente ainda não tem os contratos assinados, né? Mas fez exame médico hoje de manhã, está naquele processo de acertar. Sem dúvida, está no processo, já está fazendo os exames, acho que agora à tarde tem mais alguns. Nosso departamento jurídico tem trabalhado muito em cima do contrato aí desde ontem à noite. Então acho que nas próximas horas a gente pode dar essa confirmação sendo certeza, 100% de certeza. E que tipo de contrato foi esse? Foi diferente de um contrato normal com outros jogadores por conta das liminares, que uma hora se vence, uma hora se perde? Sim, o nosso jurídico analisou que a chance dessa liminar ser revertida é muito pequeno, mas não, na parte jurídica a gente não pode falar que é zero, né? Então, por isso, o Corinthians toma todos os cuidados, está tomando para que não tenha nenhum tipo de prejuízo futuro se isso for revertido. E o atleta, assim como o seu empresário, assume total risco caso isso aconteça, para que o Corinthians não tenha nenhum tipo de prejuízo. A multa contratual do Zeca é de 50 milhões de reais, então o atleta e os empresários dele é que arcariam com essa multa aí do contrato, caso perca, o Zeca perca na justiça, né, esse direito de atuar por outro clube. Vamos falar então com o presidente do Santos, que está agora ao vivo. Presidente, muito obrigado, José Carlos Pérez, obrigada por falar com a gente aqui. Bom, pelo que eu vi, o senhor disse que o Corinthians ia ter que responder por essa atitude, né, presidente? Boa tarde para você. Boa tarde, Fabiola. Prazer falar com vocês aí. Na verdade, existe uma ação, só corrigindo, a multa é 150 milhões, não é 50 milhões, 150 milhões de reais para clubes brasileiros e 50 milhões de euros para clubes estrangeiros, ou seja, 200 milhões de reais para fora, 150 milhões aqui no mercado interno. O que ocorreu, essa decisão de ontem, ela só confirmou a decisão do Ministério do Trabalho. Todo brasileiro tem direito de trabalhar. Então, isso ele tem direito, ele pode assinar, ele é um jogador, só que não foi liberada a multa. A multa será definida, quer dizer, já está definida em 150 milhões e será alvo da decisão agora em abril do Superior Tribunal aí do Trabalho. Então, a posição do Santos continua a mesma, ele pode atuar onde ele quiser, mas existe sim essa multa e o clube que contratar não tem essa de passar para terceiros, né? Assim, não, o empresário, o jogador assume. Isso não existe, né? O Corinthians, a partir do momento que ele assinar um contrato com o atleta, ele é solidário, porque ele sabe, é conhecedor da multa e acha que o risco de pagar a multa é pequeno. Eu acho, o nosso departamento jurídico entende que é muito grande a possibilidade de pagar essa multa, que é muito grande. É um risco.
por isso outros clubes desistiram. O Santos já conversava há algum tempo com o Flamengo e também o Santos não abriu essa possibilidade da multa, né? Então, realmente se criou aí um imbróglio, um novo imbróglio, né, que é um co-irmão aí da capital, achar que poderia conseguir um jogador e sair de graça, e não é isso que vai acontecer, com certeza absoluta. Nós acreditamos na justiça e a justiça existe no Brasil. Tá. Ô, presidente, eu queria perguntar para você o seguinte, o Santos foi pego de surpresa porque o Corinthians afirma que o Santos sabia ou foi comunicado. Foi uma surpresa para o senhor, presidente? O Santos não foi comunicado. O que aconteceu um tempo atrás, o presidente do Corinthians entrou em contato conosco e ofereceu uma troca pelo jogador Marquinhos Gabriel, o que foi prontamente recusado pelo clube, até porque existe uma pendência judicial. Você não pode negociar um jogador que está com uma pendência na justiça. E a tendência é que nós não tocamos para frente, existe uma multa. Quem quiser tirar o jogador tem que pagar multa. Não paga nesse momento, pode pagar mais à frente, quando houver a decisão final do Supremo Tribunal. Presidente José Carlos Pérez, presidente do Santos, muito obrigada por atender o Tá na Área hoje aqui. E mais novidades, a gente entra em contato com você. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Obrigado a todos aí. Tchau. Obrigada, presidente. Bárbara, lembrando que a gente vai continuar ainda com esse assunto aqui para poder tentar esclarecer, né? Por que o Santos não sabia, por que não se conversou com o Santos, enfim. Vamos falar disso ainda hoje aqui no Tá na Área. Eu ainda não sei como é que o Corinthians se sente tão seguro e respaldado juridicamente também para poder fazer essa contratação. Apesar de falar que é uma responsabilidade do Zé, que também dos seus empresários, caso a multa seja exercida, né? Quando chegar no julgamento, em abril é a previsão. Me acho bem estranho tudo que está acontecendo, mas isso vai ser esclarecido ao longo do dia e também a gente vai tentar ouvir todas as partes. Vamos ao centro de treinamento do Corinthians, mudar de assunto, estamos ao vivo, porque o zagueiro Henrique fala em entrevista coletiva e a gente vai ouvir agora o jogador do Corinthians, neste momento, ao vivo no Tá na Área. Vai existir jogo fácil, né, dependendo do time, do lugar que for, é pedreira, né, jogo complicado, jogo difícil. E a gente sabe, né, não por eles só ter jogado em casa, da qualidade do time deles, né? Então a gente está preparado, né, se preparou para isso, para que a gente possa neutralizá-los e dentro de casa, diante do nosso torcida, fazer um grande jogo e fazer nosso dever de casa, que é buscar os 3 pontos. O Corinthians ele ainda continua em construção, né? O elenco continua recebendo jogadores. Hoje a gente teve a confirmação através do Duílio de que o Corinthians está muito próximo do Zeca, são pequenos detalhes. Eu queria saber se você chegou a enfrentá-lo, se você o conhece e o que você poderia falar sobre a chegada dele. É um cara que joga nas duas, enfim, o que ele poderia agregar para vocês aí na sequência da temporada, por favor? Cara, claro que joguei contra o Zeca, um grande jogador de muita qualidade, muito potencial. Se vier, com certeza vai ser muito bem recebido e com certeza diante disso também se acontecer, vai nos ajudar muito. Então, né, como eu disse, um grande jogador de qualidade que, se der tudo certo, né, vai nos ajudar muito. Henrique, tudo bem? Quais são os perigos do Deportivo Lara? Cara, é um time rápido, né? Time de qualidade também, time rápido, time de muita vontade, de jogadores experientes também. Então a gente sabe que alguns pontos, né, alguns não, os pontos fortes dele, onde a gente tem que neutralizá-los para que a gente possa fazer um bom jogo. Então a gente está ciente do que a gente vai enfrentar, da equipe que a gente vai enfrentar, dos jogadores que pode fazer diferença e então a gente já está ciente disso para que a gente possa fazer um bom jogo amanhã. Teve algum contato com o Jadson? O Jadson deixou o treinamento sentindo dores na coxa, isso foi confirmado pelo departamento de imprensa. Teve algum contato com ele? Falou com o Jadson? Cara, a gente até não encontrei ele, saiu, acho que até para poupar um pouco também. Então eu não tive, não sei o que aconteceu, se ele saiu por opção ou para se manter ou, né, para poupar, então não posso responder.
Henrique, zagueiro do Corinthians, fugindo aí de umas perguntinhas importantes, né? Ele não vai entregar o time, não tem jeito. A gente já explicou aqui no Tá Na Área, né, sobre o lateral Zeca, toda a questão dele com o Santos, ele agora, inclusive, fazendo testes já físicos no Corinthians. Vamos ao vivo lá pro Corinthians, o Thiago Crespo tá lá. Thiago, pelo menos pro Corinthians vai cair como uma luva o Zeca, hein? Boa noite para você. Tudo bem, Fabiola? Boa noite para você, para todo mundo que tá ligado com a gente aí no Tá Na Área. É isso mesmo, vale a gente lembrar, o Corinthians tem outras opções para lateral esquerda, né? Duas delas principalmente que foram contratadas agora para essa temporada. O primeiro, o Juninho Capixaba, que veio do Bahia, fez alguns jogos como titular. E depois, o mais recente agora, o Sid Clay, que veio do Atlético Paranaense, veio emprestado até o final do ano. Tem sido titular desde a semana passada, né, contra o Mirassol no Campeonato Paulista. E deve ser o titular, inclusive, também amanhã, né, na partida contra o Deportivo Lara da Venezuela. Mas a gente sabe que o Corinthians já tem esse namoro com o Zeca já de algum tempo, já desde o fim do ano passado, quando o Zeca se desligou, tentou se desligar, começou a tentar esse processo de desligamento do Santos. O Corinthians se mostrou interessado no Zeca desde sempre. Há cerca de um mês, mais ou menos, os dois clubes conversaram e chegaram até a possibilidade de negociar o Luca e o Marquinho Gabriel indo para o Santos em troca do próprio Zeca para cá. Essa negociação acabou não dando certo e agora, como a gente sabe, o próprio presidente do Santos já disse isso, o Corinthians não entrou em contato com o Santos, né? Está em contato direto com o Zeca, mas claro, é uma peça fundamental, é uma das principais carências do time, já que a gente sabe, o Guilherme Arana foi um dos principais destaques do Corinthians, campeão do ano passado, tanto paulista quanto brasileiro. O Arana acabou indo para o Sevilha da Espanha, portanto o Zeca seria de fato uma luva, cairia como uma luva aqui para o time do Corinthians, para o time do Carille. É um jogador jovem, experiente, e tem um detalhe muito importante também, Fabiola, que o próprio Duílio Monteiro destacou nas entrevistas que deu hoje. O Zeca, ele não serve apenas para a lateral esquerda. Ele é destro, a gente sabe disso, né? Inclusive no Santos ele começou a se destacar na esquerda, mas ele chuta com a perna direita e o Fagner tem grandes chances de ir para a Copa do Mundo. O Fagner foi convocado mais uma vez pelo Tite, então o Fagner pode disputar a Copa do Mundo com isso. O Zeca poderia ser uma opção também para a lateral direita. O Corinthians tenta um contrato aí com o Zeca um pouco mais longo. Como eu falei, o Sid Clay deve ficar até o fim do ano só emprestado, né? A princípio, essa é a negociação com o Atlético Paranaense. Mas com o Zeca, o Corinthians tem interesse em fazer um vínculo maior, de 4 ou até 5 anos. E claro, como a gente já viu também, o clube está se cercando de todas as formas para que não tenha de pagar a multa rescisória do Zeca caso o Santos venha a cobrá-lo. O Santos já divulgou uma nota oficial aí dizendo que vai cobrar a parte que lhe cabe. Fala-se em torno de 50 milhões de reais, mas para o mercado interno existe até a possibilidade de ser um valor um pouco maior, de 150 milhões de reais. Mas o Corinthians também está se precavendo para que nesse imbróglio todo judicial entre Zeca e o Santos, o clube não saia perdendo financeiramente. Então ele quer a garantia de que no caso de pagar uma multa, essa multa seria paga pelo empresário ou pelo próprio Zeca, enfim, nada teria a ver aqui com o Corinthians. Por enquanto ainda nada oficial, a gente já sabe que ele fez exames aqui em São Paulo, a gente disse isso agora inclusive, mas anunciado oficialmente, contratado, por enquanto não. O Henrique, zagueiro do Corinthians, deu entrevista coletiva há pouco, claro que foi perguntado sobre isso, mas ele foi liso ali, disse que se o jogador chegar vai ser muito bem-vindo, ele conhece, já jogou contra o Zeca, falou que é um grande jogador e claro, se vier, vai ser muito bem recebido pelos jogadores do Corinthians. Por aqui, só para finalizar, Fabiola, o time fez o último treino, se preparando já para o jogo de amanhã, Libertadores da América, uma dor de cabeça para o Carille, hein? O Jadson, camisa 10 do time, o meia, saiu no meio do treino, deixou o campo no meio das atividades aqui com uma dor muscular na coxa direita. Quem o substituiu foi o Emerson Sheik, portanto, pode haver mudança amanhã, então, nesse time titular do Corinthians, que enfrenta o Deportivo Lara da Venezuela, aqui dentro de casa, na Arena Corinthians. Tá certo, Fabiola? Obrigada, Thiago. Obrigadíssima. Bom trabalho aí. Obrigada por trazer ao vivo as notícias pra gente aí do Corinthians, que joga amanhã pela Libertadores da América.